específico sobre agilidade. Para quem não acompanhou os outros dois, seja porque perdeu ou porque entrou depois nesse período, nós temos gravado as outras duas edições. Então, nós começamos essa trilogia de agilidade com a apresentação do escritório de projetos, falando um pouquinho sobre o que é agilidade e como o escritório atua nisso. Nosso segundo episódio, a Carol Paese falou um pouquinho de o que é gestão ágil. E agora, para finalizar, a gente tem o Marcelo Oliveira, conhecido como Honório, que vai falar para a gente um pouquinho. Ótimo, né? Marcelo Oliveira, mas é o Honório. Ótimo. Que vai falar para a gente, tipo assim, eu acho que é a parte que todo mundo mais gosta, que é realmente a aplicação disso no dia a dia. Então, o Marcelo é engenheiro de dados, agora ele está sendo abduzido pela Ambev, mas Estou ele abduzido, né? desenvolveu uma técnica assim, de gerenciamento que ele chama de 3A, né, que é autogestão ágil aplicada, que é a forma que ele encontra de realmente aplicar essa tão falada, tão comentada gestão ágil no dia a dia. Então, hoje a ideia é ele apresentar isso para vocês. Então, aproveitem bastante, tirem dúvidas e lembrando do que a gente sempre falou, a agilidade ela é completamente adaptável. Então, aproveitem para pegar boas práticas e tentar inserir no dia a dia de vocês. Honório, fique à vontade. Ótimo. Já mandei minha tela aí, já estão vendo? Está carregando. Pronto. Chegou? Ó, gente, primeiramente queria dizer que é um prazer estar trazendo esse tema aqui para vocês, dando sequência naquilo que também o pessoal do escritório de projetos já iniciou nos últimos 2 encontros. A gente pensou em 3 encontros no primeiro momento exatamente porque o assunto é longo, né? É necessário talvez até mais que 3 encontros. Foram encontros assim mais resumidamente dizendo sobre as coisas, mas tentando, né, abranger os pontos mais importantes. E que nem a Paola falou muito bem, a intenção hoje é a gente colocar um pouco mais a mão na massa no assunto, né? E aí eu me coloquei à disposição porque eu acho que eu aplico isso no meu dia a dia, né? Aceito, claro, críticas ao final, se realmente eu estou aplicando ou não, mas é uma forma que eu encontrei de trazer agilidade para o meu dia a dia enquanto desenvolvedor, né? Eu não tenho, claro, a intenção aqui de passar por todos os assuntos de agilidade, não é essa a ideia, mas eu até brinquei com esse nome aí, né, de 3A, autogestão ágil aplicada, é porque é exatamente isso que eu tento fazer no meu dia a dia, né? A Paula também falou muito bem que é adaptável. A gente tem várias formas de aplicar isso no dia a dia. E eu aqui, humildemente, estou só tentando trazer para vocês a forma como eu tenho aplicado e que eu tenho passado isso para os clientes que eu tenho atendido e, pelo menos até o momento, eu tenho recebido bons feedbacks. Os feedbacks, né, para melhoria também, apliquei essas melhorias no meu dia a dia. Então, eu dei esse nome de autogestão porque é minha preocupação de trazer uma gestão. Então, ou seja, independente de eu ter um escritório de projeto que me apoie, independente de ter já a filosofia de gestão ágil implantada naquela empresa, ou até mesmo para um cliente meu, né, direto, seja aqui dentro da Q2 mesmo, é comigo, né? A ideia é que eu esteja atento a essas, digamos, boas práticas, né? Como esse é um tema que a gente está levando para fora da Q2 também, eu acho que é legal me apresentar. A Paula já disse, eu sou engenheiro de dados aqui na Q2, sou bacharel em sistemas de informação, especialista em ciências de dados e Big Data, em Machine Learning e inteligência artificial. Sou agilista porque trabalho com isso, né? Então, a dedicação que eu tenho com o assunto é que está me fazendo uma pessoa agilista. Não tenho nem formação, né, aprofundada no assunto, mas tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, eu fui aplicando, né? E fora da minha carreira, também gosto sempre de contar, sou tutor de um cãozinho aí chamado Korg, tenho me aventurado aí nas brincadeiras com drone, né? Estou pilotando drone, então se tiver algum aí que gosta dessa brincadeira também, me chame, por favor. E nas horas vagas, sempre fazer uma musiquinha. Apesar de não estar praticando muito, mas a minha vida é música também, né? Escuto música o tempo inteiro e faço música de vez em quando também. Então, quem for dessa brincadeira também, aceito convites. Vou já trazendo aí uma frasezinha de impacto, para ficar bonita a apresentação, onde fala que a direção é mais importante que a velocidade, né? É uma frase meio óbvia, mas eu acho que ela veio a calhar para o assunto que a gente quer trazer aqui sobre agilidade, para não confundir, né? Ser ágil não é ser rápido.
A gente vai alcançar uma velocidade, a gente vai alcançar uma rapidez nas entregas, nos produtos que a gente vai estar fazendo, mas é a partir do momento que a gente tem um bom direcionamento do produto, do cliente, daquilo que a gente está se propondo a fazer, de como estamos nos propondo a fazer, e obviamente o resultado vai ser qualidade, né? Que nem eu brinquei também na apresentação desse assunto. Você vai sentir mais à vontade, porque você vai estar por dentro daquilo que você está efetivamente se propondo a desenvolver. E o mais importante, produto com qualidade, né? E tudo isso com a velocidade que seja compatível com aquilo que você está sendo chamado a atuar. Então, é uma frasezinha de efeito aí, procurei na internet, o autor é esse aí, Edson Marx, não sei se é verdade, mas assumi que seja. Então, os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, gente, que nem eu falei, autogestão. Por que, que é interessante essa autogestão? Por que, que eu achei que isso é válido para a minha carreira, às vezes até para as minhas atividades, né, mais pessoais? Como tratar isso em relação ao cliente e ao produto que eu vou estar desenvolvendo, que eu vou estar produzindo? Algumas técnicas de prototipação. Eu acho que é um assunto que pouca gente aborda. Eu tenho experimentado e participado de várias equipes e poucos aplicam essa metodologia de prototipação. Isso vai vir em resposta ao entendimento do produto. Alguns assuntos, né, que até a Carol falou no último encontro, mas trazendo para a nossa realidade de mão na massa, né, o que são, onde vivem, de que se alimentam, né, a sprint, as iterações, os incrementos, o backlog em si, ou os produtos, né, que vão para esse backlog, questões de impedimento, às vezes também a gente param o desenvolvimento, mas não sabe relatar muito bem o que está sendo o motivo dessa parada, né, que a gente dá o nome de impedimento. E mais próprio do gerenciamento do projeto mesmo em si, como a gente trata a capacidade do time ou a sua capacidade de entrega, se você também estiver participando de uma equipe sozinho, né? Porque não seria uma equipe, né? Seria uma equipe. Como fazer esse planejamento de uma forma que seja tranquilo para você, que está planejando isso junto ao seu cliente, para que você possa dar clareza para ele de prazo, o tamanho, o escopo dentro daquilo que você vai entregar. Então, isso pode ser muito bem desenhado no planejamento. E, por fim, como a gente medir isso, né? Muitas pessoas falam que aquilo que não é medido não é gerenciado, né? Então, alguns dos resultados que a gente pode obter a partir desse planejamento, dessa gestão do nosso projeto. Tudo isso para que, no final, o nosso cliente, a gente, né, estejamos satisfeitos. E aí eu chamei isso aqui, carinhosamente, de entrega feliz. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Mas no finalzinho a gente vai ter um espaço só para isso também, tá? Beleza, gente. Então, começando então efetivamente o tema, por que autogestão? Há muito tempo já que eu tenho atuado com desenvolvimento de software, né? Eu comecei lá há mais de 10 anos atrás como desenvolvedor de software, depois migrei para a área de dados e estou na área de dados até hoje. Mas eu entendi que a gente entender aquilo que eu estou desenvolvendo e qual o planejamento que eu vou fazer para entregar aquilo é importante em qualquer área, não só na área de TI, né? Então, se tiver alguém aqui que não seja da área de TI, se sinta chamado também até isso que eu coloquei aqui nessa nuvem de palavras, que é a mudança de mentalidade, né? Então, vamos acreditar que você já assistiu os 2 últimos encontros, você já sabe os conceitos básicos de agilidade, né? E está com receio de aplicar isso. Então, o primeiro convite que eu quero fazer aqui é trazer isso para a mentalidade. O que é importante para o meu cliente? Foco no cliente. O que eu realmente estou entregando? Como é que vai ser o meu desenvolvimento para que eu tenha um produto de acordo com o que foi demandado pelo meu cliente? Isso é mudança de mentalidade. E isso baseado em ágil, tá? Então, se a gente pensar que é possível aplicar agilidade e aplicá-la de verdade, por isso que eu coloquei aí pensar e agir, é o primeiro momento, né? Então, é sair da teoria e ir para a prática mesmo. Para isso, eu queria trazer novamente aquela frase para vocês e contar para vocês que aquela frase eu tinha escutado já, provavelmente até antes de 2018, mas ela foi até, tive um lembretezinho no Facebook de 2018. Então,
Quando eu pensei assim, caramba, eu preciso melhorar as minhas entregas, eu preciso melhorar a minha forma de trabalho, não está sendo bacana isso, e me apresentar a agilidade, aí eu pensei, então quer dizer que eu tenho que entregar rápido. Não. Desde 2018, no mínimo, né, que eu tenho registrado aí, é que eu estou com essa reflexão. Então, já tem algum tempo que a minha cabeça mudou para isso, né? Então, eu comecei a focar mais no meu cliente e não só no meu mundinho de desenvolvimento. Nós, da área de TI, tem muito costume de ser mais introspecto, né? E aí eu comecei a focar mais naquilo que o meu cliente deseja e no produto que ele está demandando de mim, e aí entregar isso com a qualidade que é esperada. E essa qualidade, eu acreditei que é possível a partir do momento que eu saiba que direção quero tomar. E essa direção é o produto, é aquilo que a gente vai desenvolver efetivamente, né? Então, o meu foco vai ser inteiramente no produto, que nada mais é do que me focar no cliente, né? Então, gente, eu queria até trazer aqui uma dicotomia aqui, que às vezes as pessoas perguntam, mas assim, meu foco é no cliente ou meu foco é no produto? Eu acho que até acaba sendo um pouco redundante essa questão, sabe? A partir do momento que eu foco no cliente, eu quero atendê-lo. E quero atendê-lo de que forma? Produzindo aquilo que está me chamando a fazer, concorda? Então, tudo aquele trabalho que eu vou ter durante todo o meu desenvolvimento tem que ser focado no produto. E muitas vezes eu não sei efetivamente aquilo que o cliente quer. Então, queria convidar vocês a ter essa primeira mudança de pensar, né? No nosso dia a dia, às vezes é difícil a gente ter um bom gerenciamento, às vezes chega demandas, né, atropeladas em cima da hora, mas tentar passar isso para o nosso cliente, que o mais importante para que eu possa atendê-lo é que tem o mínimo de organização até mesmo na entrada da demanda, né? Na hora que ele me explica o que ele quer, toda a minha atenção tem que estar focado naquilo. Na hora que eu vou entregar esse produto, será que eu fiz toda um caminhar para chegar nesse produto que eu estou entregando de maneira mais saudável, que foi saudável para o meu relacionamento com o cliente, para o meu trabalho, meu dia a dia, né? Então, quando eu falo que é quase que redundante, eu quero dizer o seguinte: olha, foco no produto. Eu sei que eu quero que o meu cliente quer, eu entendi o que o cliente quer. Obviamente, eu estou preocupando com o meu cliente. E eu acho que nós aqui na Q2 buscamos muito isso, né? Toda vez que a gente encontra com o cliente, faz reuniões, né, iniciais de algum projeto, desde então até o final, que é a entrega final, ou então quando não existe uma entrega final que a gente vai dar manutenção em algum produto que a gente desenvolveu, sempre a nossa preocupação é a satisfação completa do cliente, né? Então, hoje, gente, nesse nosso bate-papo aqui, eu queria trazer para vocês como que o pensamento ágil pode favorecer isso. Relacionamento com o cliente, entrega de um produto com qualidade e boas relações, trazendo para que a gente tenha um dia a dia também mais tranquilo, né? Sem estresse. E a gente sabe que muitas vezes isso tem sido um peso, né, para muitos de nós, que tem muitas demandas, e que às vezes fica até difícil de entregar algo com a qualidade que a gente gostaria de entregar, pela correria do dia a dia, né? Então, essas técnicas de agilidade, eu acreditei, estou vivenciando isso a cada dia e estou conseguindo trazer isso para a nossa realidade enquanto Q2 e, como eu falei, né, até na minha vida pessoal. E não é só na TI, tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui mais para frente, que a gente pode aplicar isso em qualquer área, se for dentro da empresa, até mesmo fora. Se você estiver fazendo uma viagem, por exemplo, você pode fazer um mínimo de planejamento dessa viagem, que vai te dar possibilitar fazer uma viagem mais bacana, né? Se você pretende comprar alguma coisa, faz o mínimo de planejamento financeiro, estudar o que realmente você quer, se você realmente precisa daquilo, se organize e com esse pensamento ágil, tá? Vamos lá ver então como é que isso acontece, gente. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês é esse assunto de prototipação. Vou dar aqui contar uma historinha rapidinha e vão me ajudando aí, tá? Qualquer necessidade que vocês quiserem colocar aí, pode colocar, mas vamos pensar que é uma realidade assim. Suponhamos que alguém da área, sei lá, de RH, né, do departamento pessoal, recebeu uma demanda lá do seu coordenador, vai ter uma reunião com alguns diretores ou talvez com alguns investidores, e aí precisa passar um reflexo de como é a nossa organização interna, né, da empresa. E aí, esse analista lá do departamento pessoal
foi conversar com esse coordenador, quando eu falou assim: olha, eu quero que você faça lá uma apresentaçãozinha, um PowerPointzinho que eu vou passar para os diretores, só mostrando lá como é que é a nossa organização aqui interna, né? A hierarquia mesmo de cargos e tudo. E contando lá se está tendo muito turnover. É uma coisa bem simples, tá? Não precisa se preocupar muito, não. Eu só preciso que você coloque lá, pelo menos, como é que é a nossa estrutura organizacional. Depois o resto a gente coloca qualquer coisa, tá bom? Beleza? Aí aquele seu o coordenador desse analista falou isso com ele rapidamente, saiu da sala, ou saiu do Teams, né? E falou, e deixou isso no ar. A pessoa falou assim: caramba, será que realmente eu assimilei o que está sendo demandado? A gente sabe que muitas vezes o nosso cliente, no caso aí, né, o analista está atendendo o seu coordenador. Então, o analista, ele é o desenvolvedor desse produto e o coordenador é o cliente dele, ok? Será que a primeira pergunta que ele pode fazer, será que eu estou entendendo o que meu coordenador quer, o que meu cliente quer? A primeira coisa que ele poderia fazer, por exemplo, era pedir uma próxima reunião e já levar para ele alguma coisa já produzida. Mas para produzir alguma coisa, ele tem que talvez entrar em contato com alguém da área de TI para poder fazer uma listagem de todos os funcionários. Às vezes ele precisa ir talvez lá no livro, né, onde está registrado as pessoas, no caso o livro eletrônico, onde está registrado todos os funcionários, para poder ver se a hierarquia está correta, enfim. E às vezes não precisa daquilo tudo. Ele quer simplesmente que nem está aí no desenho. Ó. Só que nós temos um CEO, nós temos 3 diretores, abaixo do diretor 1 tem um gerente, não precisa nem colocar o nome. A parte debaixo desse gerente apenas uma pessoa que trabalha na operação, a mesma coisa com o diretor 2, que nem tem gerente, ele só tem um cara que trabalha com ele lá, né, na parte de operação. O diretor 3 é igual ao diretor 1. Às vezes aquele coordenador só quer isso. E aí a pessoa gastou um tempo danado para poder levantar aquele monte de informações que às vezes não era aquilo que o coordenador, né, solicitou. Então, como é que ele poderia fazer um protótipo que atendesse esse primeiro entendimento da demanda? Esse desenho que está aí na tela. Ele vai lá, rabisca no papelzinho e mostra para o coordenador, na próxima oportunidade que tiver de encontrar com ele. Fulano, olha aqui, olha, eu desenhei assim. Eu coloquei aqui só, né, a palavra CEO para dizer que é o CEO da empresa e coloquei aqui os cargos, aí a palavrinha-chave, os cargos, e está atendendo a isso mesmo? Você quer o nome das pessoas? Nó. Aí o coordenador responde: nossa senhora, você tem razão. Eu pensei que ia fazer um diagrama muito complexo, e não. É só isso aqui. Mas a partir do momento que o diretor coordenador só pensou efetivamente naquilo que ele queria, quando ele viu o primeiro desenho. Esse desenho rascunhado, uma folhinha de papel. Ele pegou um pedacinho de papel aqui, rabiscou alguma coisa e mostrou para ele. Quando o coordenador viu isso e viu que aquilo atenderia, pronto. A pessoa que vai realmente montar lá o PowerPoint, no caso, e talvez até usar uma ferramenta para desenhar mais bonitinho, né, o diagrama aí da estrutura organizacional, ele sabe que não precisa fazer mais nada, ele só vai lá para o PowerPoint e pronto, tá validado o meu entendimento, né? E se alguma coisa daquilo que eu estou fazendo não estiver fazendo sentido, aí sim, eu vou lá e mostro uma primeira versão daquilo para o meu coordenador, para a pessoa que me demandou isso. E isso, gente, a gente pode fazer até no nosso mundo de dados mesmo. Uma coisa que eu tenho aplicado muito é fazer um rascunhozinho no papel mesmo, mas como a gente está, né, nesse mundo mais virtual mesmo, né, sem encontro presencial, a gente tem que sempre apelar para alguma ferramenta, né? Então, no caso aí de um desenho, gente, sei lá, até no Paintbrush, não sei se existe ainda no Windows, nem sei se outra ferramenta para desenho que hoje tem, mas até uma ferramenta gratuita que você possa achar lá online, sabe? Faz um desenhozinho, mostra para a pessoa. Aqui, como trabalhando com dados, eu tenho usado muito Excel, né? Eu faço lá uma pequena extração de um volume menor de dados, às vezes só para um recorte, né, da informação como um todo. Monto lá uma planilhinha Excel simples com esses dados básicos e mostro a primeira visualização do dado. Bem rudimentar mesmo, sabe? Mas qual que é o interesse disso, gente? É literalmente cutucar a pessoa que está me demandando sobre alguma nuance da demanda que às vezes ela mesma não pensou,
né? E aí você ajuda essa pessoa que está te demandando a te passar melhor aquilo que você está se propondo a desenvolver, e você também tem a oportunidade de validar o seu entendimento. Isso é muito sério, isso é muito importante. Com isso, a gente pode ir para o desenvolvimento com muito mais tranquilidade. Eu acho que isso aqui é de entendimento comum, né, gente? Eu acho que ninguém duvida disso. Mas a gente esquece, né? Então, se atentar para isso. É claro, gente, que vai ter situações que não é necessário, né, ser tão formal, até porque isso não tem nem tanto de formalismo, né? Mas isso é só um cuidado, né? E antes de ir para o desenvolvimento mesmo em si, né? Eu, como engenheiro de dados, tenho feito muito isso. Faço um recorte do dado, né? No caso, eu gosto muito de usar uma própria consulta SQL naquela origem do dado, tento trazer a maior quantidade de dados e de variedade de dados possível. Eu me proponho a fazer uma primeira análise daquela informação para ver se, quando eu começar a desenvolver aquilo que é o produto mesmo, né, que vai ser entregue, se o mínimo do entendimento está correto. E aí esse protótipo, gente, sempre vai passar por uma validação. Se a pessoa que me demandou não tiver condição de fazer uma validação, né? Mas eu, pelo menos, antes de eu ir para o desenvolvimento mesmo em si, já coloquei a mão na massa, né? Eu já experimentei aquele dado ali, né? Então, nós que somos uma empresa, né, focada em dados, isso é fundamental para que a gente, lá no final do desenvolvimento, não falte alguma coisa, não fique uma visualização incompleta, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que dá para aplicar tranquilamente, tá? Eu aplico isso no meu dia a dia, e daqui a pouquinho a gente vai fazer um exemplo, né, dessa prototipação mais no final aqui da nossa conversa. Ok, agora vamos pensar que a gente já está com um produto bem desenhado. Eu já estou com o entendimento mínimo desse produto, dessa minha demanda, ok? Vamos agora para o planejamento. Por que somente agora vou para o planejamento? Vocês concordam que, se eu não estou entendendo muito bem aquilo que eu estou sendo chamado a desenvolver, como é que eu vou planejar isso? Como é que eu vou me comprometer com um prazo ou com os incrementos desse meu produto, a gente vai ver isso daqui a pouco também, se eu não sei exatamente qual que é o produto final? E quando eu falo produto final, gente, é o final mesmo. É aquilo que vai atender 100% ao cliente, tá? Com esse entendimento mais na minha mão, né? Eu estando um pouco mais confortável com aquele produto que eu vou começar a desenvolver, aí sim eu vou para o planejamento. E aí que eu vou trazer para vocês essa questão de algum framework de agilidade, tá? Normalmente, eu trabalho com Scrum, né? Temos outros frameworks também de ágil que a gente viu naquele guarda-chuvinha que a gente conversou no último encontro, né? Que a Carol mostrou para a gente. Baseado geralmente no Scrum, baseado já no Kanban, eu tenho vivido a agilidade dessa forma e tenho feito planejamento, tenho feito ritos, né, dentro do gerenciamento do projeto, baseado em Scrum. Mas, gente, que nem eu falei no começo, é mudança de mentalidade, tá? Então, tenta abstrair aqui, por favor, a partir do que eu vou falar aqui, usando como exemplo o Scrum, o que dá para você aplicar caso o seu time, caso o cliente para qual você vai estar atendendo, né, externo a Q2, claro, atua. Suponhamos que ele utiliza uma outra metodologia de gerenciamento de projeto, né? Tenta adaptar-se a essa metodologia, mas focado nisso, que eu tenho um planejamento, tá? Esse fluxozinho, esse desenho aqui, né? Eu acho que a Carol falou muito bem, mas só queria retomar aqui alguns pontos, só para elucidar que, se a gente fez, no primeiro momento, essa coleta de requisitos, essa prototipação, eu coloco geralmente essa fase, gente, antes de iniciar o projeto. Então, pensando no mundo de sprints, né, onde nós temos a cada, sei lá, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, uma entrega, uma iteração dessa entrega, antes de eu começar essa próxima iteração, essa próxima sprint, é importante que aquele produto que eu vou entregar, ou que está, né, no backlog da minha sprint, que eu já tenha feito esse protótipo, tá? Por isso eu queria retomar esse desenho aqui. Então, não sei se todo mundo está confortável com esse fluxo, mas eu posso falar nele aqui rapidamente. A gente começa a gerenciar o nosso
projeto na visão Scrum, na visão ágil, a partir daquilo que a gente planeja, tá? Já é um conceito, obviamente, de outros gerenciamentos de projeto antes do ágil, tá? Mas falando de ágil, a partir da planning. Então, o primeiro rito é a planning. Então, que nem eu falei, chego para a planning, gente, já com aquele protótipo validado, se possível, né? Então, eu já entro na planning, eu, desenvolvedor, eu que faço parte do time de desenvolvedores, já estou confortável com o meu entendimento do aquele assunto, né? E não na hora da planning, porque na hora da planning você vai atropelar o entendimento daquilo e muitas vezes você não vai conseguir fazer o planejamento correto, né? Então, quando a gente está lá com backlog, né, que é aquela lista de coisas que o nosso cliente quer, algumas delas já está devidamente prototipada, digamos assim. Eu sei que aquilo está pronto para entrar com o planejamento, né? Então, naquele momento da planning, eu já consigo, junto com o meu time, já estimar o tempo de desenvolvimento. Concordam, gente? Até aí? Se eu conheço bem o produto, eu sou técnico, eu sei como eu desenvolvo aquilo. Se eu não sou da TI, eu sou, por exemplo, como eu falei lá na área, sou do DP, por exemplo, sou do RH, eu já sei como é que vai ser aquele PowerPoint. Eu sei que, por exemplo, para poder fazer aquele PowerPoint, eu vou gastar, sei lá, 3 horas ou um dia, né? Agora, se eu não sei exatamente aquilo que eu vou entregar, nesse exemplo aí do RH, talvez eu vou ter um planejamento de 2 dias, porque eu vou ter que depender de colher todos os funcionários da empresa. Entendeu a diferença? Então, cheguei na Plane, entendendo aquilo que eu tenho para desenvolver, aí eu já posso iniciar a minha primeira interação. Sobre o planejamento, daqui a pouquinho também, a gente coloca para a mão na massa, eu vou dar algumas técnicas de planejamento também. E aí, gente, o que foi planejado vai ser implementado com mais tranquilidade, a gente vai poder fazer esse acompanhamento diário, né, com a Daily Scrum, para poder ver se o desenvolvimento está indo de acordo com aquilo que foi desenhado. Terminou essa interação, a gente vai para a review e a gente mostra para o cliente aquilo que a gente está entregando. Muito certamente, aquilo que a gente vai mostrar na review vai estar muito próximo daquilo que a gente prototipou, e esse é o objetivo, né? Ao final, então, da review, a gente pode ir para uma retrospectiva, a gente faz um novo encontro para poder mostrar o que não foi bacana e tal, né? Isso é mais um rito também do Scrum. E para que, no final das contas, a gente tenha o desenvolvimento concluído, tá? Aqui tem um desenho um pouco mais aberto, onde a gente fala do backlog, incluindo o backlog. Quando aquele gerente do RH solicitou aquela demanda, simplesmente aquela necessidade dele é um produto do backlog, que vai ficar no backlog. A pessoa não começou a desenvolver ainda. Fez a prototipagem, entrou na planning, planejou, coube na sprint, ele se torna um item do backlog da sprint. E aí, a gente faz o ciclo, que nem eu falei no slide anterior, né? Passando pela implementação, as reuniões diárias, a review, a retrospectiva, né? Sempre atento ao objetivo, que naquela sprint eu tenho um incremento daquele produto. Isso também é um conceito básico no Ágil e também, obviamente, no Scrum, né? Então, ao final de cada sprint, a gente vai ter um incremento. Se for um desenvolvimento mais simples, pode ser que na minha sprint de 1 semana ou de 2, né, no máximo em 4 semanas, que o manifesto ágil, né, prega para a gente, eu tenho um incremento pronto daquele produto, né? E esse incremento, gente, seria muito bom que ele tivesse validado aquele protótipo, e aí o seu cliente vai olhar para aquilo. Não, estou chegando naquilo que eu quero, que é meu produto final, que vai ser todos os incrementos entregues. Que esses vários tiquezinhos aí que está ao final aqui de cada sprint, tá? Eu vou ter cada item já já finalizado, tá? Dessa imagem aqui, tem alguma dúvida, gente? Eu acho que isso aqui é muito importante para a gente entender o fluxo do desenvolvimento com o Scrum. Bacana até aí? Beleza. Vou seguir, se aparecer alguma dúvida aí, pode chamar. Ok. Mais um conceitozinho aqui, a gente termina já com os conceitos básicos. Quando a gente vai organizar essa demanda, seja no Kanban, seja em qualquer outro board, né, qualquer outro painel que eu vou registrar essas demandas,
A gente pode usar vários modelos. Vou mostrar para vocês aqui um modelo que geralmente faz parte do processo ágil simples, tá? Que a gente organiza as demandas em épicos, funcionalidades, né, ou features, e user stories, ou a história mesmo em si. Abaixo da história é aquilo que eu faço, que são as tarefas em si. O épico e a funcionalidade, a feature, ela faz parte do portfólio, ou seja, é aquilo que eu quero entregar num nível mais alto, né? E aí, cada entrega pode ser organizada em várias features, em vários apps. A gente vai ver daqui a pouquinho também. E a user story, gente, ela é o fundamento de tudo. Então, quando o coordenador lá do RH solicitou o PowerPointzinho lá com a estrutura organizacional, ele demandou isso para aquela pessoa a partir de uma história. Ele falou assim, olha, né, lembra da historinha que eu contei? Vamos ter uma reunião de diretoria com o investidor, então eu preciso disso para demonstrar aquilo. Essa historinha a gente registra na user story. E aquilo que eu vou fazer para atingir essa user story, a gente chama de tarefa, tá? Em alguns times, a gente pode também criar um bug, que pode ser mutável enquanto tarefa também, mas geralmente um bug é para dizer que alguma coisa não deu certo, né? Algum desenvolvimento está incorreto durante o tempo de projeto, então eu posso registrar ele como um bug, tá? E, que nem eu falei lá no inicinho, a gente entra aqui também a questão da issue. Então, geralmente, quando a gente tem algum problema durante o desenvolvimento, alguma coisa que trava o desenvolvimento, a gente pode também criar nessa organização do nosso board um item que recebe o tipo de issue, né, que a gente trata como impedimento, tá? Eu acredito que isso é muito importante porque todas as vezes que a gente está com um planejamento feito e alguma coisa sai do planejamento, normalmente é porque ou houve uma mudança do escopo, ou porque alguma coisa aconteceu e travou o meu desenvolvimento. Normalmente é isso que acontece. O registro disso é muito importante, para que traga clareza para esse relacionamento com o cliente. Tá? Então, registrando isso também tudo no board é muito bacana. No desenho que está mais aqui à direita, é só um exemplo. A gente pode ter, obviamente, no projeto mais de um épico, né? Cada épico vai ser separado, que nem eu falei, por diversas funcionalidades, e cada funcionalidade vai ter as suas diversas histórias. Cada história é muito importante que ela seja entregue ao final de cada sprint, para que a gente possa ter esse acompanhamento. Então, o tamanho da história ela tem que ser, no mínimo, menor do que o tempo que você tem de sprint. Tá? Vamos ver isso daqui a pouco também. Bacana. Vamos começar, então, gente, a olhar agora como é que a gente pode começar a gerenciar o tempo, especialmente, do meu desenvolvimento. Como a gente leva isso para o nosso board? Um assunto muito importante é a capacidade do time, a capacidade de desenvolvimento. Tem várias formas, gente, de a gente fazer isso. Não quero daqui levantar nenhuma questão polêmica, tá, gente? Mas é que nem eu falei no início. É só trazer para vocês uma das formas que a gente pode aplicar isso, tá? A forma que eu encontrei de ser mais transparente possível com quem está me demandando e mais transparente possível na hora de eu gerar os nossos relatórios, gerar métricas que demonstrem o nosso trabalho, eu tenho me baseado muito naquilo que é mais simples, naquilo que a indústria faz, que é o planejamento a partir de horas de trabalho. Ah, Marcelo, um agista não é bacana por isso, por isso. Sim, tem outras questões que eu falei, não pretendo entrar nesse mérito aqui. Mas, como eu falei, eu quero trazer para vocês uma realidade, aquilo que eu tenho aplicado. Bacana? Normalmente, eu tenho feito, gente, o planejamento das minhas atividades pensando em horas, em tempo, né, que eu vou gastar para poder entregar aquilo. Então, eu apliquei aqui, juntei algumas boas práticas e queria trazer isso para vocês. Então, vamos lá. Independente da ferramenta que você utilize, que seja um Excel, tá? Mas independente da ferramenta que você utilize para gerir o seu projeto, aqui eu estou demonstrando com o Azure DevOps, sempre vai ter um lugar onde você vai ser possível de medir, de registrar, na verdade, a capacidade do seu time. Então, nesse printzinho aqui, é um print que eu peguei aleatório na internet, é um time aí, ó, de 4 pessoas, né?
a Christy, o Jamal, o Johnny e a Raíssa. Então, esse time é composto de 4 pessoas. Aqui, nessa ferramenta, que é o Azure DevOps, a gente tem essa possibilidade de tratar a capacidade dessa forma. Então, a gente sempre vai lançar uma capacidade por dia para cada pessoa. E o somatório dessa capacidade é que vai nos dar a capacidade do time ao todo para que a gente tenha o volume de trabalho que vai caber naquela sprint. Então, vamos olhar para o desenho. A gente tem aqui a sprint 1, que eu estou trabalhando nela, tá? Minha sprint 1, desse meu exemplo aqui, ela vai do dia 22 de junho até o dia 10 de julho, portanto, 15 dias de trabalho, né? Por algum motivo, essa primeira pessoa aqui que participa do time de desenvolvimento, ela só consegue trabalhar nesse projeto 6 horas por dia. E assim, os outros 5, outro 4, esse aqui 5 horas. Cada um faz um tipo de atividade, isso também aqui é arbitrário, pode ser setado ou não, tá? E esse time tem 2 dias que não são dias de trabalho, dias de desenvolvimento, são 2 dias off. Então, você pode configurar isso também, quais dias serão. O que acontece? Como é que eu tenho feito isso? Eu sempre tenho seguido exatamente esse modelo aqui. Mas vamos, para simplificar, vou falar como eu tenho feito quando eu estou num time onde eu trabalho sozinho. Então, como é que eu tenho feito como boa prática? Eu sempre trabalho com sprints de 2 semanas, portanto, 5 dias úteis em cada semana, 10 dias úteis na sprint. Eu separo pelo menos um dia para organização das coisas, para fazer essa prototipagem, para poder montar o planejamento da sprint, para fazer algum outro rito da sprint, do Scrum que seja um pouco mais demorado. Não precisa ser que eu vou fazer tudo isso num dia só, tá, gente? É só para ter um ajuste de tempo, tá? Então, eu separo um dia. Então, geralmente, eu coloco um dia off, tá? Aqui onde está 2, eu colocaria um dia off. E eu, sendo o único desenvolvedor, eu coloco o meu dia de trabalho como 7 horas. Então, vamos acreditar que eu estou full time no projeto, tá? Então, eu trabalharia ali minhas 8 horas do dia, né? Já que eu trabalho 40 horas por semana. Eu desconto também, só para ser um valor mais redondo, 1 hora desse dia, tá? Então, em vez de ser 8 horas por dia, eu coloco 7. Como é que ficou a minha capacidade, então, para sprint, pensando nesse time de uma pessoa só, tá? Então, fica 7 horas por dia, vezes 9 dias. Lembra que era 10 menos 1? Então, 7 vezes 9, 63 horas. Essa é a minha capacidade numa sprint para uma pessoa só. Se isso valer para um time, sei lá, de 10 pessoas, e for dessa mesma forma, então, vezes 10 pessoas, 630 horas. É uma das formas que eu tenho de organizar isso. Tem obtido sucesso? Sim. Então, eu tenho seguido assim, tá? Então, quando eu coloco esse tiquezinho verdinho aqui, eu quero dizer o seguinte, que essa é uma forma que eu estou implementando no meu dia a dia de gerenciamento de projeto e que tem funcionado muito bem, tá? E qualquer adaptação, gente, que vocês queiram fazer, assim como está aqui, né? A Christie trabalha apenas 6 horas, né, nesse projeto e vai fazendo todas as adaptações necessárias. Seja 2 dias ou seja nenhum dia off, indifere, tá? Porém, tem outras metodologias para poder tratar a capacidade do time, para tratar o tamanho da demanda, né? Um exemplo que eu trouxe aqui nesse slide é trabalhar com a T-shirt Science, que é você medir cada demanda por pequeno, médio e grande. Essa é uma metodologia, tá? Não tenho intenção de trazê-la para vocês aqui, porque nem eu falei para vocês, por horas, por dia, eu tenho atingido sucesso. Quando eu trabalho de times multidisciplinares, onde o nível de conhecimento de desenvolvimento de cada pessoa é diferente, né? Então, essa hora, ela acaba sendo muito difícil de ser equitativa para todo mundo. Então, o tamanho da demanda, ela começa a ser mais interessante. Só que aí vai depender de toda uma jornada, né, de várias sprints, para que haja um amadurecimento desse time, para saber efetivamente medir uma demanda, se ela é pequena, média, grande, já que é uma coisa muito arbitrária, né? Tudo bem, a estimativa em horas, ela também é subjetiva, mas nós estamos falando aqui de estimativa, né, gente? Não é para acertar, né, 100%. Então, enquanto estimativa, qualquer metodologia que você aplicar, ela vai ter ali um pontozinho, né, de não certeza. Mas
ela vai dar pelo menos um norte do planejamento, ok? Então, aqui o convite é: aplique uma metodologia de medir a capacidade do time e o esforço para se desenvolver cada uma das demandas. Esse é o convite, tá? No meu caso, eu tenho utilizado, que nem eu mostrei para vocês aqui, com horas, tá? E vai ser em cima disso que eu vou mostrar para vocês como eu tenho feito no dia a dia. Beleza. Submétricas, para finalizar. Quando eu trabalho com horas, por exemplo, eu posso utilizar um burn down, que é um dos gráficos que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento durante a sprint, também, obviamente, por horas, tá? Esse burn down, gente, o conceito dele é muito simples. A gente vai ter uma quantidade de esforço estimado no começo da sprint, e esse esforço tem que ser realizado, né, tem que ser consumido, né, no caso aqui as horas, ou que seja na quantidade de itens estimados, ou pelo tamanho de esforço, né, PMG, pontos, né, algumas equipes trabalham com Fibonacci para poder medir a capacidade e, obviamente, o tamanho das demandas. O importante é pegar essa métrica e analisá-la no começo da sprint e a cada dia da sprint, pelo menos. E isso, obviamente, a gente tem que ir decrementando, né? Então, vamos lá. Nesse desenho aqui, o que eu quis demonstrar para vocês? Esse burn down aí, muito bonitinho, muito certinho. Geralmente o burn down não é certinho assim não, tá? Eu quis mostrar para o seguinte, o caminho perfeito, tá? Ao começo da sprint, lá no dia 16 de maio, que é um dia off, tá? No meu caso aqui tá sinalizado com essa barra cinza, é o primeiro dia da sprint, assim como o dia 21 e o dia 22 de maio também são 2 dias offs, né? Que são o sábado e o domingo, né? Então, por isso são marcados em cinza. No primeiro dia da minha sprint de trabalho, que seria o dia 17, eu começo com as 63 horas cheias, né? Então, é o que está sinalizado aí por essa linha cinza. Então, eu começo com 63 horas. Então, meu budget, né? É isso que eu tenho para poder gastar. No final do meu primeiro dia, gente, o ideal é que eu tenha gasto pelo menos 7 horas. Por quê? Porque eu quero decrementar daquelas 63 essas 7 horas para dizer o seguinte: olha, uma das atividades ou alguma das atividades que eu tinha para esse primeiro dia, que soma-se 7 horas, eu terminei elas. Então, ao final do primeiro dia, 56 horas. Ao final do terceiro dia, no caso aqui, do segundo dia de trabalho, 56 menos 7, 49. E assim por diante, 42, 35, 28, 21, 14, 7, zerei, né? É claro, gente, que vai ter dia que eu não vou conseguir atuar 100% nas demandas, ou vou ter algum impedimento, ou eu vou ter ou fiz um mau planejamento, né? Eu pensei que aquela atividade que eu pensei no primeiro dia, eu ia gastar, por exemplo, 7 horas e gastei 8, gastei talvez até o dobro, né? 14, então meu burn down não vai ficar perfeito mesmo. Mas vai ter dia que a minha estimativa também ela foi acima. Eu superestimei uma tarefa, então eu acabei gastando menos tempo. Então vai dar uma barriga negativa nessa curva aí, né? Isso também é positivo. Porém, quanto mais próximo eu ficar dessa linha cinza, melhor está sendo a minha estimativa de esforço da sprint. Esse é o objetivo, ficar mais próximo do cinza, né? Seja um pouquinho para cima, seja um pouquinho para baixo, né? Se eu fiquei muito acima, significa que eu estou subestimando as minhas tarefas. Se eu fiquei muito para baixo, significa que eu estou superestimando as minhas atividades, ok? Aqui do lado eu printei para vocês só um exemplo da tarefa, onde eu tinha uma tarefa, que eu tinha que desenvolver alguma coisa, ela estava com 7 horas ainda para ser trabalhado nela, né? O status dela está ativo, então eu estou trabalhando nela ainda, né? E dentro da minha tarefa eu posso registrar dessa forma aqui, ó. Eu tinha uma estimativa original de 7 horas, ainda falta para terminar essas 7 horas, portanto eu não trabalhei nada nela, ok? No momento que eu terminei essa tarefa e gastei efetivamente 7 horas, essa última barrinha, essa última caixinha onde está o zero, que eu completed, eu vou marcar lá 7. Foi o tempo que eu gastei de desenvolvimento e, obviamente,
as minhas horas restantes ou remanescentes vai estar zerada. Esse é o mundo ideal. Como é que acontece no nosso dia a dia? A estimativa foi 7 horas. Pode ser que eu gastei 8. Então, o meu completity ao final dessa atividade vai ser 8. Se ao final do dia eu não terminei ela, ainda acho que vou gastar mais umas 2 horas, esse remaining aí, eu deixo 2 horas. Porque eu acho que eu preciso mais 2 horas de dedicação para essa tarefa. Então, gente, a ferramenta Azure DevOps, ela já tem por default, quando a gente trabalha, né, com o template padrão do Azure DevOps, a tarefa já tem isso aqui, ó, o esforço já em horas, né? Então, nada mais eu fiz do que utilizar aquilo que já é o padrão, né? Mas você pode utilizar outras formas também de estimar, que nem eu falei, tá? Então, beleza. Temos pelo menos uma métrica, gente. Não posso falar aqui de outras métricas. Nós temos aqui o velocity, tem outras coisas que a gente pode medir também. Mas, lembra, nós estamos começando, né? Comece pelo menos com uma. E aqui eu acho que é bacana começar o burn down. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão? Posso seguir? Ok, seguindo então. Vamos agora, então, a gente tentar colocar a mão na massa. Literalmente, quase. Olha o exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui. No último encontro, lá no finalzinho da fala da Carol, a gente estava até falando muito de comida, não sei se vocês lembram, né? Para dar aquela fome, então eu quis seguir o mesmo exemplo. A gente fez a E vou analogia da trazer. festa de aniversário infantil. Lembro muito. Exatamente, tá vendo? Então, eu fui com esse mesmo anseio aí, Tainara, e quero trazer esse exemplo para vocês aqui de uma forma bem prática. Espero que eu não esteja confundindo, tá? A intenção aqui é trazer de uma forma bem tranquila para que fique bom para todo mundo, beleza? Ok, eu não entendo quase nada de bolo, não entendo quase nada de confeitaria, mas vamos tentar nesse exemplo aqui, tá? Vamos agora começar com a nossa primeira historinha. Olha se faz sentido para vocês. Qualquer coisa que eu disser que não faz sentido, gente, por favor, me ajudem também e a gente vai melhorando essa história, tá bom? Olha o que eu imaginei. Vamos entender, vamos tentar aqui trazer para o mundo real uma feira de gastronomia. Nessa feira de gastronomia vai ter uma palestrante, uma pessoa lá que vai dar um workshop sobre confeitaria, ok? E ela vai mostrar lá como confeita-se bolos. Tá? Isso a pessoa vai fazer lá durante a feira. E alguém da organização da feira, ao conversar com essa pessoa que vai dar o workshop, fez um acordo com ela: olha, você vai dar um workshop, o workshop tem um tempo muito pequeno, então você vai ter lá, sei lá, meia hora, 40 minutos para poder mostrar como é que se confeita lá 3 bolos, né, com formas diferentes de confeitar o bolo, né? Um bolo de aniversário, um bolo, sei lá, de casamento e um bolo simples, né? Um bolo de criança, talvez. E só que, obviamente, você vai precisar de um bolo pronto. E eu não gostaria, já que é uma feira de gastronomia, eu não gostaria que fosse aqueles bolos de mentira, né? Às vezes de acrílico, de isopor. Eu queria um bolo de verdade mesmo. Então, eu não vou ter condição de fazer esse bolo lá durante, eu vou encomendar esse bolo. Tudo bem para você? Conversando com a palestrante. Não, beleza. Então, olha, você me traz os bolos prontos aqui, sem cobertura, e eu vou confeitá-los aqui na hora. Beleza. Saiu dessa primeira reunião o organizador da feira e foi começar a organizar as coisas para que a feira aconteça e para que esse workshop que vai acontecer durante a feira aconteça com sucesso. Então, vocês entenderam que a pessoa que vai dar o workshop de confeitaria, ela precisa de pelo menos 3 bolos para poder fazer a confeitaria, lá mostrar como é que confeita um bolo lá na hora, ok? Então, a organização da feira vai entrar em contato com uma padaria, com uma confeitaria, sei lá, e vai encomendar 3 bolos. Um bolo de cada sabor, todos eles no mesmo formato, e precisa que esse bolo esteja pronto até o dia da feira, obviamente, né? Para que a pessoa possa confeitá-lo, ok? Então, gente, vamos separar aqui. A demanda que eu estou propondo nesse exemplo não é o confeitar o bolo, é a preparação dos bolos sem a parte da cobertura, ok? E aí, essa pessoa organizadora da feira vai entrar em contato com essa confeitaria, né? Vai conversar lá com o confeiteiro, com a pessoa que faz bolos, vai falar assim: olha, eu preciso
de 3 bolos. Um vai ser, sei lá, de cenoura, outro vai ser de chocolate, outro vai ser de laranja. Cada um vai ter um recheio específico e não é para poder colocar cobertura. Bom, eu quero que esses bolos tenham uma dimensão X por Y, né? Vamos supor, 30 centímetros de altura por 30 centímetros de diâmetro, tá? E eu quero que seja pronto até o dia tal. Ok? Aí o confeiteiro vai falar assim, beleza. Olha, para eu ter certeza que o sabor dos bolos está adequado, a consistência do bolo, sei lá, a umidade do bolo, né, o recheio está bacana, eu vou te mostrar um exemplozinho, né, de cada um deles, só para que não tenhamos nenhuma dor de cabeça lá no dia. Ok? Beleza. Como é que nesse caso, a pessoa que vai produzir os bolos não confeitados poderia fazer um protótipo? Aí eu pensei aqui que o meu protótipo poderia ser da seguinte forma. Eu vou fazer alguns cupcakes, ou seja, uns bolinhos pequenos, né? Tudo bem que todo cupcake tem uma cobertura, mas no meu caso aqui não é essa a ideia. Eu vou ter um cupcake que o bolo mesmo em si, né, a parte da massa, aquele que fica dentro do copinho, né, tenha esses 3 sabores. Obviamente, não vai ter a dimensão, né, que vai ser necessário. Talvez não tenha recheio, eu posso simplesmente colocar um pouco do recheio em cima do cupcake para poder demonstrar o sabor do recheio também. E vou mostrar isso para a organizadora do evento, né? Essa organizadora do evento não vai ter oportunidade de encontrar com a pessoa que vai confeitar, mas na verdade a pessoa que vai confeitar não quer saber disso, ela só quer saber do bolo lá, né? Do tamanho X por Y e tal. Então tá, fechado, fechado. Protótipo tá bom para você, dono da feira? Tá bom para mim, beleza. Então, confeiteiro, a pessoa que vai fazer o bolo, vai para casa, vai fazer o protótipozinho lá, vai pegar lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de ovo, lá, fazer o cupcakezinho simplesinho, nos 3 sabores, vai fazer o recheio também de acordo com o que foi solicitado e vai entregar para a pessoa que demandou. A pessoa vai experimentar esse protótipo, esse cupcake, e vai falar assim, não, o sabor de chocolate está ótimo, o recheio, que aqui no caso do cupcake está sendo uma coberturazinha aqui, tá gostoso, tá uma consistência bacana. Beleza, chocolate aprovado. Foi pro de cenoura, mesma coisa. Experimentou de cenoura, tá aprovado. Quando foi pro de laranja, falou assim, nossa, esse de laranja tá muito azedo. Sei lá, não sei se é possível. Mas no sabor não tá bom. Tem como vocês melhorar para mim esse sabor aqui do de laranja? O sabor tá desagradável, tá, sei lá, ou tá muito doce. Enfim, ele apresentou algum problema. A pessoa foi lá. Então, o de chocolate e o de... que era o sabor, mas já até esqueci. Cenoura. Estão aprovados, mas o de laranja não está. A pessoa voltou, fez um outro protótipo, fez uma nova versão desse protótipo, levou para a pessoa e falou assim, e aí, melhorou? Olha, agora o bolo tá bacana, não tá doce demais, mas o recheio ainda tá meio esquisito, tá? Melhora o recheio em alguma coisa. E voltou lá, trouxe mais outro cupcake, pronto, provou, ah não, agora tá bacana, tá aprovado. Ok, a pessoa que vai fazer os bolos sai para poder fazer o bolo tranquilo. Por quê? Porque os sabores estão validados, os recheios estão validados, né? Então, olha o desenho que eu fiz para vocês aí. A história que a pessoa vai contar do bolo 1, suponhamos que seja o bolo de laranja, tem que me gerar um produto final adequado, que é aquele bolo confeitado. O produto final é o bolo confeitado. Mas, para essa sprint, eu estou demandando apenas um bolo sem cobertura. Essa é a user story. Ok? E a mesma coisa de forma análoga para os outros. Bom? Diante dessa história, gente, eu queria mostrar para vocês como é que eu levo isso para a ferramenta. Tá? Então, esses próximos minutos, a intenção é pegar essa historinha que eu contei para vocês e mostrar como é que eu organizo isso no board, na ferramenta mesmo em si. Tá? Se vocês quiserem acessar, esse link aí, ó, tá público, então vocês conseguem lá olhar junto comigo, tá? Mas não precisa não, pode me acompanhar aqui na tela, por favor. Vou mandar para vocês aqui o link, caso alguém queira. Foi aí no chat. E aqui tá, gente, a forma como eu organizei isso, tá? Como é que isso aqui está no DevOps? Olha como é que é bem tranquilo. O DevOps, ele vai trabalhar
com uma organização, no caso aqui a organização sou eu, Marcelo Honório, Marcelo H. Oliveira, tá? Nessa organização, a gente vai criar vários projetos. Então, eu criei um projeto chamado Bolos. Oi? O projeto é de novo. A gente só tá Perdão. Foi? Sim. Ótimo. Então, eu estava dizendo que aqui no Azure DevOps, a gente tem o primeiro nível, o nível maior, é o nível da organização, tá? Então, a organização que eu tenho aqui é a minha organização, tá? Que chama Marcelo H. Oliveira, tá? Dentro dessa organização, a gente pode criar diversos projetos. Eu criei um projeto chamado Bolos. Quando a gente vai criar um projeto, a gente pode vir aqui, ó, New Project, dar um nome qualquer, escolhe a visibilidade, se ele vai ser um projeto público ou privado, por exemplo, público, né? Aqui em configurações avançadas, a gente pode setar como é que vai ser o versionamento. O Azure DevOps, além de ser uma ferramenta para gerenciamento de projeto, você pode versionar código também. Isso não está no nosso escopo aqui de discussão, tá? E você pode escolher vários processos ágeis, né? Para poder gerir o seu projeto. Tem um modelo básico aqui, que é o próprio modelo padrão do DevOps. Você pode utilizar o Agile mais cru, digamos assim. Tem o CMMI e tem também o Scrum, tá? Normalmente, as pessoas têm trabalhado com Scrum ou com Agile, tá? Vou colocar aqui um Agile. Então, Create. Ele vai fazer algumas coisas aqui em background e vai criar o projeto para mim. Pronto, ele criou um projeto, né? Esse projeto, gente, se a gente vier aqui, por exemplo, em configurações do projeto, a gente vai ver aqui, ó, que o processo que está utilizando ele é ágil, que ele é público, ele vai ter um time de desenvolvimento, né? A gente vai ter outras configurações do projeto. Normalmente, a gente vai trabalhar sempre nas sprints, a gente pode trabalhar aqui com áreas também, vamos supor que é um projeto muito grande, a gente quer quebrar isso em áreas, a gente pode fazer isso também aqui, tá bom? Mas eu não vou me atentar muito para esses detalhes mais não tão daquilo que a gente está promovendo aqui, que é o gerenciamento do projeto mesmo em si, tá? Vou voltar, então, para a organização. Vou voltar aqui naquele projeto Bolos que eu já tinha feito. Vou aqui na parte que eu acho que é início do nosso gerenciamento, que é o backlog. E aí, lembra que lá na apresentação eu mostrei para vocês aquela separação em épicos, funcionalidades e user stories, e histórias? A gente pode trabalhar exatamente isso aqui. Aqui na lateral, a gente seta como a gente quer enxergar, qual que é o nível máximo da visão. Vou colocar aqui o épico, tá? Isso, gente, também pode ser configurável. Tem times aí que trabalham com N camadas aí, né, de organização. Estou indo aqui na mais simples, tá? Então, eu criei aqui um épico chamado Feira de Confeitaria. Nesse épico, eu coloquei aqui bolo sem cobertura, que é aquilo que é a primeira iteração, a primeira coisa que eu vou desenvolver. E coloquei aqui uma outra funcionalidade, que é o workshop mesmo assim que vai acontecer. Então, ou seja, a partir do momento que eu tenho isso aqui pronto, finalizado, os bolos sem cobertura, eu já posso começar uma nova funcionalidade, que é o workshop de confeitaria. Não vem ao caso aqui o workshop de confeitaria. Vamos nos atentar aqui aos bolos sem cobertura. Então, nessa funcionalidade, eu vou começar a escrever as minhas user stories. Então, eu coloquei aqueles 3 bolos que eu citei lá para vocês. Bolo de cenoura, de chocolate e de laranja. Uma coisa fundamental, gente, que a gente tem que pensar aqui, é que quem escreve a história ou quem define a história é a pessoa que está demandando. Faz sentido para vocês isso? Ela que sabe o que está acontecendo. É ela, por exemplo, que sabe que esse bolo sem cobertura vai ser confeitado numa próxima iteração ou numa outro time. Às vezes até fora do meu projeto, né? Às vezes o meu projeto é só fazer o bolo sem cobertura. Acabou meu projeto, fui desalocado, nem sei o que vai acontecer com esse bolo sem cobertura, né? Então, a pessoa que está desenhando, a pessoa que está responsável por esse portfólio de produto, ela tem que ter essa visão a longo prazo, né? Então, é ela que desenha. Então, quando a gente entra aqui, por exemplo, na User Story, nessa ferramenta, tá, gente?
Uma coisa importante é a descrição dessa user story. Uma das formas bacanas que eu aprendi, que é muito legal, é a forma que a pessoa escreve isso. E aqui eu vou colocar só 2 tópicos que é fundamental, do meu ponto de vista. Quem é que está pedindo e o que essa pessoa quer, efetivamente, tá? Então, aqui, nesse exemplo, eu, como organizador da feira de gastronomia, quero que você desenvolva para mim, que você faça para mim, um bolo de cenoura, olha o ponto aí, um primeiro requisito, de cenoura, que ele tenha um recheio de chocolate, que ele não tenha cobertura, pelo amor de Deus, não me venha com um bolo com cobertura. Por quê? Porque ele sabe que esse bolo vai ser para ser confeitado lá no workshop. Esse bolo tem que medir 30 centímetros de altura por 30 centímetros de diâmetro. Ok? Beleza. Com isso, gente, o confeiteiro, a pessoa que vai fazer o bolo, ela já sabe o que tem que fazer. Ela entendeu direito, ela vai usar aquele protótipo que eu falei, do cupcake. E, ao final do meu desenvolvimento, como é que eu, organizador da feira, vou validar se aquilo que a pessoa desenvolveu, ou que o confeiteiro fez, está certo? Qual é o meu critério de aceite disso? É que o bolo deve estar na dimensão correta. Estou sendo simplista aqui, tá, gente? Aqui eu posso enumerar vários outros critérios de aceite. Mas, se o bolo tiver 30 por 30, tá bacana. Tem que ter em pé, claro, né? Tem que ter o recheio, claro. Mas, para eu validar, para estar bacaninha a minha entrega, tem isso aqui. Bom? Beleza. Essa é a minha user story. Isso aqui é que vai para o planejamento, tá? Chegou na hora de fazer o planejamento. Gente, o que eu preciso? Eu preciso falar aquilo que eu preciso desenvolver efetivamente para que essa user story seja entregue. Isso a gente faz a partir das tarefas. Então, eu que não sou confeiteiro, supus aqui 5 tarefas básicas para que esse bolo esteja pronto para ser entregue, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é untar a forma. Depois, eu vou fazer a massa. Fiz a massa, coloquei na forma para assar, eu tenho que acompanhar esse assamento. Depois que o bolo está assado, eu tenho que desenformar esse bolo. E depois que eu desenformar o bolo, eu tenho que embalar. Ok? Aqui eu coloquei, obviamente, como aqui é uma receita de bolo, literalmente, as tarefas têm que ser feitas em sequência, obviamente. Arbitrariamente, talvez eu poderia untar a forma, nada que dá para fazer fora de ordem, né, nesse meu exemplo aqui. Mas o Scrum, o mais interessante é que num time, né, que tem várias pessoas trabalhando, eu posso fazer tarefas simultâneas. User stories podem acontecer de maneira simultânea. Aqui nesse caso, por exemplo, enquanto um confeiteiro está fazendo bolo de cenoura, outro pode estar fazendo bolo de chocolate e outro de laranja. Ok? Beleza. Esse é o conceito básico da organização das tarefas aqui no board. E como é que eu faço, então, o planejamento de horas? Então, lembrando que, em que passo que eu estou agora nesse momento que eu vou dar de exemplo a vocês? Eu já fiz o cupcake, já estou com o cupcake aprovado e vou entrar no planejamento, tá bom? Então, por enquanto, eu não tenho essas tarefas aqui, ó, tá? Tá assim, ó. Tem só as user stories. Inclusive, a gente pode até ver aqui pelo board também, no board fica até mais fácil vocês entenderem. Quando eu estou olhando aqui pelo Epic, eu tenho só um Epic aqui que está na raia aqui, né, de 1000. Quando eu olho para as features, eu tenho 2 features, o bolo cobertura e o workshop. Quando eu olho por user stories, tá? Tem alguns coisas que estão inválidos aqui. Acho que não vou configurar agora não, gente. Vamos dar até um pouquinho de trabalho. Vamos voltar aqui para o backlog. Eu vou começar agora a fazer o planejamento, tarefa a tarefa, para que eu saiba se eu consigo fazer o bolo no tempo que eu tenho. Tá bom? Então, vamos agora já fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Vamos pensar para o bolo de chocolate. Como é que faz um bolo de chocolate? É do mesmo jeito? É. Então, é só replicar essa receitinha aqui. Untar, fazer a massa, lá, faço o bolo de chocolate para o bolo de laranja. E para cada tarefa, gente, eu preciso fazer a estimativa. Então, no momento da planning, já que eu estou convidando vocês a fazer a estimativa por horas, eu vou utilizar esses campos aqui, tá? Então, por exemplo, me ajudem aqui a ser bem viajado, tá, gente? Eu estou viajando aqui no exemplo, mas é só para ficar mais claro. Suponhamos que para untar a forma, eu preciso de um dia, ok? Então, 7 horas. Ok? Coloquei 7 horas aqui, minha hora estimada. E, obviamente, ao começar a minha sprint, eu tenho ainda 7 horas para trabalhar, ok? Vou aqui para outra tarefa, fazer a massa.
também 7 horas. Acompanhar o orçamento, 7 horas. Desinformar. Aqui é rapidinho, né? É só passar uma faquinha ali e tal, tirou. Então, 1 horinha só. E, para embalar, 2 horas. Pega uma caixa, tem que colocar com cuidado, né? Tem que mandar para a transportadora direitinho, então, 2 horas. Beleza? Isso aqui, gente, que eu falei, é totalmente arbitrário de acordo com o seu conhecimento. Beleza. A partir do momento que eu tenho isso aqui, estimado e o remaining, eu já começo a ter o principal. Que é a visão de capacidade. Como é que eu olho para capacidade aqui? A capacidade, a gente vai olhar lá já na sprint. Então, eu vou começar minha sprint 1, que vai do dia 13 de junho ao dia 24 de junho, portanto, começa a semana que vem, tá? Eu já fiz aqui essas estimativas que eu mostrei para vocês, 7, 7, 7, 1 e 2, né? Posso fazer e devo e preciso fazer isso aqui para as outras user stories que eu pretendo incluir nessa sprint, tá bom? E vou ver aqui a capacidade que eu tenho. Então, olha como é que eu montei a capacidade aqui, daquela forma que eu falei para vocês. É somente uma pessoa para fazer o bolo, essa pessoa trabalha 7 horas por dia e ela tem apenas um dia off, que é aquele primeiro dia da sprint. Marquei aqui. Só de fazer essa configuração, gente, a própria ferramenta já mostra aqui que o time, que no caso é uma pessoa só, tem 63 horas. Bater com aquelas horas que eu falei com vocês aquela hora. Certo? E aqui, até agora, eu tenho 24 horas estimadas. Perfeito? Que são esses tempos aqui, ó. 7 vezes 3, 21, 22, 24 horas. Quando eu vier aqui e fizer, por exemplo, a próxima planejamento dessa outra user story, vamos seguir a mesma regrinha lá, tá? Untar a forma. Criei aqui a primeira e vamos para a segunda aqui. Fazer a massa. Só 2 por enquanto, tá? Só para a gente não gastar muito tempo. Eu venho aqui, faço a mesma coisa. Já que eu já fiz uma vez, vamos dizer que aqui eu vou gastar menos tempo, tá? 3 horas só para untar a forma. Olha lá, ó, de 24 já foi para 27, porque eu incluí 3 horas aqui, certo? Portanto, eu tenho aqui ainda mais algumas horinhas. Vou colocar aqui, então, mais outra aqui, ó. 3 horas só para poder fazer essa massa. Foi para 30, ok? Só para terminar meu exemplo, gente, vamos fechar aqui as horas. Suponhamos que para poder fazer o próximo passo aqui, que seria, no caso aqui, acompanhar o orçamento, só para completar, gente, coisas totalmente loucas aqui, mas só para a gente poder fechar na matemática aqui. Eu tinha ainda mais 33 horas, tá? Vamos dizer que para poder fazer isso aqui eu vou gastar 33 horas. Olha o que aconteceu. Eu estou aqui estimando 63 horas das minhas 63 horas. Se eu colocar aqui, por exemplo, 34, vocês repararam, né? Eu sempre acompanho, no momento do planejamento, a estimativa com o remaining, tá? Mas o número que é importante para esse gráfico aqui, para essa visão, é aqui o remaining, tá? E para todo o acompanhamento. Tá? Talvez. Aí o que aconteceu? Ficou vermelho. Então, já ligou um alerta aqui que o meu planejamento está estourando a minha capacidade. Conseguiram sentir a maldade disso? Conseguiram entender que isso já me permite não colocar tarefas a mais da sprint que eu não vou conseguir atender, pelo menos estimativamente falando, né? Então, o ideal é que eu coloque tarefas aqui nessa sprint apenas que caibam, ok? Então, essa tarefa aqui, eu já estou fazendo o planejamento aqui olhando para a sprint 1, tá? Mas, muito certamente, essa tarefa aqui, ela vai ter que sair da sprint 1, ela vai ter que voltar para o meu backlog, tá? Tirei ela do sprint 1. Tá vendo? Ela sumiu daqui. Ela foi lá para o backlog, mas ela não está na sprint mais, ok? E aí, se ela não está na sprint mais, eu já consigo estar com a capacidade já mais adequada. Só dei só um F5 aqui na página, tá? Então, tirei aquela tarefa grandona, pronto. Né? Essa brincadeira de pegar a tarefa que não cabe na sprint e deixá-la no backlog para ver se ela entra na sprint que vem, vai favorecer para a gente a coisa mais bacana. Você, com a pessoa que está te demandando e que, portanto, vai cobrar esse prazo, no caso aqui, o cara da feira, né? Fala assim, olha, no prazo que você está me dando,
eu não consigo entregar os 3 bolos. Na verdade, não consigo entregar nem 2, né? Ou então vou ter que correr muito para entregar esse segundo bolo aqui, mas o terceiro sem chance. Então, o que vai acontecer? Em vez de começar a minha sprint, né? Em vez de começar esse desenvolvimento segunda-feira, então eu trago para essa semana agora. Entendeu o jogo de cintura, gente? Essa que é a tranquilidade que eu quero ter enquanto desenvolvedor, e é essa tranquilidade que eu quero passar para quem está demandando para mim, que aquilo que ele está me demandando vai ser atendido na qualidade. Já fiz até uma primeira validação com o protótipo. Vai ter validações ao longo de cada dia. Eu posso fazer isso na daily, se for o caso, se essa pessoa puder participar comigo, ou qualquer outra reunião de checagem, né, durante a sprint. E, obviamente, lá no final da sprint. Lembra que lá no final tem a review? Na review, a gente vai validar realmente a entrega, né? Porém, e esse contrato daquilo que eu vou entregar acontece nesse momento que a gente está fazendo aqui, que é o momento do planejamento, tá? Onde eu estimo os esforços, onde eu sei que eu tenho a minha capacidade, e aí eu consigo ter esse compromisso, ok? De ferramenta, esse é o básico que eu queria mostrar para vocês. Porém, aqui eu não consigo mostrar efetivamente, porque eu só consigo mostrar durante o encaminhamento da sprint. Mas com essas configurações que a gente fez, aqui no cantinho ó, se forma o burn down automaticamente para a gente. Então aqui ele já sabe que no começo da minha sprint, aqui no final, né, obviamente no primeiro dia, que é o dia 14, eu tenho que ter a capacidade setada aqui de 56 horas. Eu posso até colocar aqui, ó, essa visão full, você coloca aqui mais uma linha com os dias, com as horas dos dias, né, que estão iniciando no início do dia, que é essa linha verde, e mostrando também que os dias off, né, que é o dia 13 e os dias 17 e 18, que é sábado e domingo. Aquilo que eu mostrei para vocês naquele print lá na apresentação. Então, gente, quando a gente faz um bom planejamento, a gente usa bem a ferramenta, se a ferramenta for boa, claro, a gente já vai ter nela essas métricas já prontas. Então, no caso do burn down, só de fazer aquela configuração que eu mostrei para vocês, a gente vai ter essa primeira métrica aqui pronta que a gente vai acompanhar dia a dia. Se embarrigou para cima, não está bacana, eu tenho que acelerar um pouco o meu desenvolvimento. Se embarrigou para baixo, significa que eu estou subestimando, então eu tenho que melhorar minha estimativa na próxima sprint. Beleza? Daqui do uso da ferramenta, ficou alguma questão que vocês gostariam de comentar, ou alguma dúvida? Não? Ok. Vou voltar para a apresentação, então. Aqui. Então, estávamos aqui. Vamos? É só para avisar que são 6h20 agora, ok? Perfeito. Tela já chegou? Sim. Oi? Ah, sim, já. Já estou na apresentação? Sim. Ok. Então, gente, com essa estratégia que eu mostrei para vocês de organização das tarefas, dado que eu já tenho um bom entendimento daquilo que me foi demandado, eu vou ter necessariamente, ou com muita esperança pelo menos, uma entrega que satisfaça o nosso cliente, tá? Fiz a validação do início com o protótipo, vou fazer testes, né, na entrega final, isso falando enquanto desenvolvimento. Se você está aplicando isso no seu dia a dia de não TI, né, mesma coisa. No dia da entrega, mostra para a pessoa que você fez o relatório assim, assim, assado, que você fez o PowerPoint assim, assim, assado, e vê se aquilo tá atendendo. A gente atingiu aqui, do meu ponto de vista, pelo menos 2 pontos importantes. O produto, e portanto o cliente, que nem eu falei, o prazo e toda a jornada de desenvolvimento desse produto, ou seja, dia a dia eu acompanhei, né? Ficou transparente o meu esforço a cada dia, e no final das contas, eu pretendo ter um produto que atenda o meu cliente. Se isso acontecer, a gente atingiu o objetivo da sprint e o objetivo do projeto como um todo, né? Essa é a forma que eu tenho aplicado essa autogestão, né? Haja aplicado no meu dia a dia. Para vocês acompanhar esse conhecimento e tentar avançar um pouquinho mais,
é colocar em prática no dia a dia, fazer, ter dúvidas, tá? Mas também tem algum embasamento teórico, né? Aí eu vou deixar para vocês aqui, depois a gente compartilha a apresentação, se vocês já quiserem printar aí, esses 4 livros. Eu confesso que eu li apenas os 2 primeiros, o primeiro e o terceiro, os 2 branquinhos aí, né? Eu só consultei ele para algumas coisas. Não tenho nenhum deles, tudo isso eu usei na biblioteca da última empresa que eu trabalhava. São livros que vai dar para a gente esse norte de produto, como aplicar nas sprints, né? Ter um pouco mais de carinho com o desenvolvimento ágil e para nós aqui que é 2, que daqui a pouquinho estaremos mais próximos do dia a dia da BRQ, né? Já utilizando o Lean. Por isso essa indicação desse 4º livro, né? Que aprofunda bastante, né, nesse conceito Lean. E é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Ficastes alguma dúvida, algum anseio, alguma inquietação? Temos ainda mais 8 minutos. Olha, gente, agora é hora de tirar dúvidas. Ou dizer que não concorda, né, Paulo? Acho difícil, mas pode, né? Pode acontecer. Não? Dou-lhe uma. Eu queria fazer só um comentário, Marcelo. Parabéns aí pelo conteúdo, cara, muito bom mesmo. E eu acompanho nas deles, né, como você gerencia, como você aplica esse 3A, e realmente, assim, todo mundo Israel é meu time, fazer viu, igual. Sou do time dele, então eu vejo na prática ele lá no DevOps, todo dia mostrando e tal, e o sonho de todo mundo é conseguir implementar a metodologia igual o Marcelo, porque é realmente um exemplo e, enfim, acho que você conseguiu explanar muito bem aí ao longo da apresentação, e o fato de você aplicar isso na prática, acho que deve ter facilitado, né, porque a gente vê que é um trabalho muito bem feito nesse sentido de autogerenciamento. Então, parabéns aí. Mas obrigado. A gente não tem oportunidade ainda de conversar mais detalhes sobre isso, né, enquanto time, né? Mas aí eu falo para todos vocês da Q2. Eu acho que hoje não tem ninguém aqui de fora da Q2, mas vocês que estão acompanhando, talvez aí, né, externamente, né, em outro momento, me coloca à disposição, né? Que nem eu falei, o conhecimento que eu tenho do assunto é conhecimento realmente aplicado, tá? Conhecimento prático do dia a dia. Não sei que não, às vezes não é as melhores opções, mas é uma opção que eu tive, né, de gerenciamento. Então, você e qualquer outra pessoa que tiver qualquer interesse aí de querer aprofundar, de querer validar algumas dessas metodologias que eu mostrei para vocês, de avançar, de melhorar, de escrever um livro, estou super aberto, tá? Não, vamos te procurar sim, Marcelo. O Edu, inclusive, antes de sair de férias, a gente já ventilou isso, a gente falou de te procurar quando ele voltasse para aplicar aqui do nosso lado também no BI a metodologia de um modo geral, né? Que a gente usa o DevOps, mas não usa com a robustez que você aplica. E eu acho que isso pode trazer ganhos muito interessantes para o desenvolvimento. Então vamos te procurar certamente, pode esperar. Beleza. O Edu que o Israel falou, pessoal, é um dos nossos clientes, tá? Então ele é externo aqui Q2, né? Ele foi uma das pessoas que já deu feedback para mim acerca disso, né? E, obviamente, com muita calma, com muita tranquilidade, a gente tenta implementar alguma dessas coisas no time, né? Mas nada precisa ser de uma hora para outra, claro. Se vocês aplicarem uma coisinha disso aqui, eu tenho certeza que vai poder melhorar o dia a dia de vocês, vai poder melhorar a transparência com o cliente, que é muito importante, e entregas com um pouco mais de tranquilidade, né? Que eu acho que isso todo mundo deseja, em épocas de tanta intranquilidade, né? Fechamos, então? Maravilhoso. Eu acho que sim. Parabéns, Honório. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E acredito que vai ser uma ótima todo mundo ter seu nome na mente para saber que se precisar de algum help, de alguma ajuda, pode procurar. Assim também como podem procurar a Carol, o pessoal do escritório, caso quiserem também alguma ajuda, algum apoio para poder implantar agilidade no dia a dia de vocês, tá bom? E é isso. Perfeito, gente. Obrigadão, viu? Grande abraço para vocês.